Ele humilhou um funcionário na frente de todos, mas não fazia ideia de que aquele velho silencioso estava prestes a destruir tudo o que ele construiu. Você está atrasado 2 minutos, Jorge. Ou acha que velho tem privilégio aqui dentro? Aqueles olhos não eram de alguém derrotado. Eram olhos de quem já viu impérios caírem. Seu Jorge não estava naquela empresa por dinheiro. Ele estava investigando cada abuso cometido por Marcos. Marcos acreditava que controlava tudo naquela empresa, mas algumas verdades aparecem quando ninguém está preparado. Comenta aqui, a roda gira. Marcos sempre acreditou que o mundo era dividido entre predadores e presas. Para ele, o sucesso não era algo que se compartilhava, mas algo que se exibia como um troféu. Diretor de uma das maiores firmas de investimento do país, ele se sentia o dono do sol. Mas o que Marcos esqueceu é que, nos prédios de vidro, quanto mais alto você sobe, mais perigoso é o reflexo que você ignora. Naquela manhã de segunda-feira, o destino entrou na sua sala usando uma camisa de brim desbotada e sapatos que já tinham visto dias melhores. Com um gesto brusco, Marcos empurrou a pilha de papéis da mesa. As folhas voaram como pássaros feridos, espalhando-se pelo chão impecável. Marcos não se moveu. Ele esperou, com um sorriso cínico, enquanto o homem de 60 anos se ajoelhava com dificuldade para recolher os documentos, um por um. Jorge não disse nada. Não havia raiva em seus olhos. Apenas uma observação silenciosa, profunda. Ele recolheu a última folha perto dos pés de Marcos. Por um breve segundo, seus olhares se cruzaram. Marcos sentiu um calafrio estranho. Uma sensação de que aqueles olhos já tinham visto impérios caírem. Mas ele rapidamente afastou o pensamento. O que Marcos não sabia era que seu Jorge não estava ali por causa do salário mínimo que a empresa pagava. Ele estava ali para conduzir uma autópsia. Jorge estava observando cada movimento, cada desvio de conduta e cada humilhação que Marcos impunha aos funcionários. Mas por que um homem que parecia não ter nada estaria arriscando sua dignidade em um ninho de cobras? Antes de revelarmos o segredo que Jorge escondia no bolso interno daquela camisa gasta, eu quero te fazer uma pergunta. Você já foi humilhado por alguém que se sentia superior a você? Escreva nos comentários, a roda gira. Vou ler e reagir aos relatos mais impressionantes. Porque, acredite, para Marcos, a roda estava prestes a girar de um jeito que ele jamais esqueceria. Nas semanas que se seguiram, Jorge tornou-se uma sombra conveniente. Para Marcos, ele era apenas um par de mãos para carregar caixas e limpar arquivos mortos. Mas o que Marcos não percebia era que, enquanto Jorge organizava os papéis, ele lhe lia cada linha. Enquanto Jorge servia o café nas reuniões de diretoria, ele ouvia cada segredo. Jorge estava mapeando a alma daquela empresa. E o que ele encontrava era uma podridão que o vidro impecável da fachada não conseguia mais esconder. Jorge olhou para a jovem. Ele viu nela a mesma pureza que ele tinha décadas atrás, antes de o dinheiro e a traição mudarem sua vida. Ele colocou a mão no ombro de Ana. Foi um gesto simples, mas carregado de uma autoridade que ela nunca tinha notado. Marcos desligou o telefone e soltou uma gargalhada arrogante. Ele não viu a sombra de Jorge se afastando silenciosamente pelo corredor. Marcos achava que estava jogando xadrez sozinho. Mas Jorge acabara de ver o xeque-mate. Naquela noite, Jorge não foi para casa. Ele foi até uma pequena sala nos fundos da empresa, onde ficavam os servidores antigos. Ele tirou uma chave de ouro do pescoço, que estava escondida sob a camisa de brim, e abriu uma gaveta que ninguém tocava há uma década. O que havia dentro daquela gaveta faria a vida de Marcos desmoronar em menos de 24 horas. Mas antes da grande reunião, algo terrível aconteceria com Ana.
E Jorge teria que decidir se revelaria sua identidade antes da hora para salvá-la. A manhã da grande reunião de diretoria começou com o som de corações partidos. Marcos, em sua busca frenética por controle, decidiu que o dia de sua coroação como CEO deveria começar com uma limpeza. Ana, a única que demonstrou bondade ao velho estagiário, foi o primeiro alvo. Demitida sem justa causa, proibida de pegar seus pertences pessoais. O escritório, cheio de executivos internos sob medida, assistia a tudo em um silêncio covarde. Todos olhavam para o chão, temendo ser os próximos. Marcos caminhou até Jorge, ficando a poucos centímetros de seu rosto. Ele lhe pegou o copo de café que Jorge segurava e, com um movimento lento e cruel, virou o líquido sobre os sapatos velhos do senhor. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marcos, percebendo a presença dos figurões, mudou instantaneamente sua expressão. Ele forçou um sorriso, limpou o terno e ignorou Jorge, que permanecia ali, com o café escorrendo pelos sapatos. Marcos conduziu os investidores para o elevador privativo, sentindo-se o rei do mundo. Ele não percebeu que um dos membros do conselho, uma mulher de olhar afiado, olhou para Jorge e fez um leve aceno de cabeça. Jorge apenas fechou os olhos e respirou fundo. A reunião que definiria o futuro daquela empresa estava prestes a começar. Marcos achava que ia receber as chaves do reino. Ele só não imaginava que o homem que ele acabara de mandar ajoelhar era o único que possuía o poder de trancar todas as portas atrás dele. Marcos nunca se sentiu tão vivo. Para ele, aquele era o momento da colheita. Ele falava com uma eloquência ensaiada, gesticulando para os números inflados e as projeções de lucro que ele mesmo havia manipulado. Ele olhava para as faces impenetráveis do conselho e via neles apenas um degrau para sua glória. O que ele não percebia era que o silêncio daqueles homens e mulheres não era de admiração, mas de uma espera calculada. O gelo estava ficando fino, e Marcos continuava dançando. Houve um silêncio pesado. Drá. Helena, a conselheira de olhar afiado que havia acenado para Jorge no saguão, abriu uma pasta física, algo raro naquele ambiente totalmente digital. Ela tirou um relatório impresso e o colocou sobre a mesa de vidro com um estalo seco. Jorge parou de frente para Marcos. Ele não serviu a água. Ele apenas olhou para o gráfico no painel e depois para Drá. Helena. A sala congelou. Marcos soltou uma risada nervosa, olhando para os conselheiros como se pedisse ajuda contra um louco. Mas ninguém riu com ele. Drá. Helena se inclinou para a frente, seus olhos fixos em Jorge com o respeito que Marcos nunca receberia. Quem era aquele velho para falar de contas secretas e horários precisos? E por que o conselho invisível parecia estar esperando por cada uma de suas palavras? O segredo estava prestes a ser arrancado da sombra, e a queda de Marcos seria filmada em alta definição. A tensão na sala é tão densa que parece que o vidro pode estourar a qualquer momento. Marcos está ofegante. O suor agora escorre visivelmente por suas têmporas, desmanchando o penteado impecável. Ele tenta soltar uma gargalhada, mas o som sai agudo, beirando o desespero. Marcos gritou, sua voz ecoando pelas paredes de vidro. Mas ninguém se moveu. Os dois seguranças na porta permaneceram como estátuas de pedra. Seus olhos fixos, não em Marcos, mas em Jorge. Pela primeira vez na vida. Marcos sentiu que era ser invisível em sua própria fortaleza. O silêncio que se seguiu não era de dúvida.
Era de julgamento final. Jorge deu um passo à frente. Ele não estava mais curvado. Seus ombros se abriram. E aquela camisa de brindes botada parecia, de repente, mais imponente do que qualquer terno italiano na sala. Ele olhou para cada membro do conselho. E um por um, eles baixaram a cabeça em sinal de respeito. Jorge levou a mão ao pescoço e puxou a corrente com a chave de ouro que guardava sob a roupa. Ele lhe a colocou sobre a mesa de vidro. O brasão entalhado na chave era o mesmo que estava na parede principal da recepção. O logotipo da empresa que Marcos tanto se orgulhava de comandar. O mundo de Marcos desmoronou em silêncio. Cada humilhação que ele disparou. Cada centavo que ele desviou. Cada vez que ele se sentiu um deus. Tudo voltou como uma avalanche. Ele tentou falar, mas sua boca estava seca demais. Ele lembrou-se de Ana, da demissão cruel, do café derramado nos sapatos de Jorge. Ele percebeu, tarde demais, que não estava humilhando um estagiário velho. Ele estava destruindo a si mesmo diante do único homem que poderia ter o salvado. Mas Jorge ainda não tinha terminado. O dinheiro era o menos para ele. Havia algo mais importante que precisava ser restaurado naquela empresa. A dignidade de quem foi pisoteado. E a próxima ordem de Jorge não seria para os advogados, mas para a recepção. O que lhe faria seguir mudaria a vida de Ana para sempre e daria a Marcos uma lição que nem todo o dinheiro do mundo poderia pagar. O império de cartas de Marcos desmoronou em minutos. O homem que se achava intocável descobriu que o vidro que o protegia era, na verdade, uma vitrine para seus próprios crimes. Enquanto ele era conduzido para o elevador de serviço, o mesmo que ele proibiu Jorge de usar, ele viu sua carreira desaparecer antes que as portas se fechassem. Marcos não perdeu apenas o emprego. Ele perdeu o nome, a honra e o reflexo que tanto admirava. Ana deixou a caixa cair. Ela não conseguia falar. Apenas abraçou o homem que, momentos antes, ela tentava proteger. Jorge sorriu. Ele olhou para o topo do prédio e depois para as pessoas simples que caminhavam na rua. Ele sabia que a empresa estava, finalmente, em boas mãos. A história de Jorge e Marcos nos ensina que o cargo que você ocupa é temporário, mas a forma como você trata as pessoas é eterna. O mundo é um espelho. Ele devolve exatamente o que você projeta. Se você humilha para se sentir grande, acabará diminuído pela própria arrogância. Mas, se você estende a mão no escuro, a vida encontrará uma forma de iluminar o seu caminho quando você menos esperar. Se essa reviravolta tocou você, não guarde essa lição apenas para si. Curta o vídeo e compartilhe com alguém que precisa lembrar que a justiça pode tardar, mas ela sempre encontra o endereço certo. E não se esqueça de se inscrever nos Segredos e Reviravoltas Ocultas. Ative o sininho, porque a próxima história pode estar acontecendo agora mesmo, bem ao seu lado, sob um disfarce que você nunca imaginaria. Até a próxima verdade revelada.